Ei, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Tem gente que prefere Eva e Adão, tem gente que prefere Romeu e Julieta, eu prefiro Zumbi da Andara. Mas hoje é sobre Dia da Consciência Negra e a gente não pode esquecer de falar um pouco sobre zumbi também. Eu estava pensando como abordar isso nesse vídeo e tal. E muito influenciada pela educadora, doutora em educação Bárbara Carini, que é muito conhecida no Instagram. Ela é uma referência para mim, né, de educadora. Lá no Instagram vocês conseguem seguir ela pelo codinome que ela usa, uma intelectual diferentona, né? Mas ela escreveu esse livro aqui, ó, como ser um educador antirracista. Eu até já tenho uma abordagem sobre esse livro aqui, num outro vídeo falando só sobre esse livro, tá? Então vocês podem achar aí em alguma dessas listas que eu tenho falando sobre livros. Tem três listas aqui falando sobre livros, vocês podem encontrar facinho, tá? Então, assim, por que eu trouxe esse livro para mostrar, né? Educação antirracista, baseada na própria experiência, né, dela como educadora, que ela utiliza, que ela tem uma escola na Bahia, em Salvador, onde ela faz essa abordagem que ela escreve no livro dela, tá? Que ao invés de você só trazer as desgraças que aconteceram com as pessoas negras, né? Lembrando que negro no Brasil são pessoas pardas, né? Que tem uma certa ambiguidade na cor, no fenótipo, e pessoas pretas, né? Que são mais retintas, como a gente fala, né? Então tem variadas coisas. Aqui no Brasil, principalmente, são coisas bem diferenciadas. O movimento negro aqui é uma coisa, o movimento negro nos Estados Unidos é uma coisa, e lá na África, que é um continente, vale se lembrar, não é um país, né? É muito diverso, tá? As abordagens. Então, só lembrando que lá na África não é uma coisa só e que não é uma coisa perfeita, assim como não existe lugar no mundo perfeito. Não existe, em lugar nenhum do planeta Terra, uma abordagem perfeita sobre esse tema. E pronto, dito isso, quero dizer para vocês que esse vídeo, eu não vou falar só sobre um livro, né? Então, por que eu fiz essa introdução desse livro aí da Bárbara, né? Porque ela mostra que é importante a gente contar histórias que não foram contadas, que foram invisibilizadas, silenciadas de propósito, certo? Ou descredibilizadas, tá? Então, assim, ao invés de você contar a história das pessoas negras no Brasil, lembrando que a gente tá fazendo esse recorte, né? A gente é do Brasil, a gente fala do Brasil, né? Vale lembrar. Pensando nisso, a gente não pode falar dessas pessoas a partir da escravização. Tem que falar sobre tudo. O antes da escravização. Quem eram essas pessoas? Eram profissionais que viviam suas vidas em outros lugares e foram arrancadas e escravizadas e trazidas para um outro lugar, um outro território, que não era o deles, né? E o delas. Enfim, não é a partir daí apenas que a gente tem que falar. Tem que falar de antes. Quem eram essas pessoas? Eram matemáticos, filósofos, sapateiros, era rainha, rei, entende? Pessoas da área da ciência, eram músicos, e por aí vai. Eram profissionais, cada um tinha sua área, sua vida, e foram arrancadas desses lugares, né? Então pronto, dado esse contexto, que eu já falei sobre esse livro e sobre essa abordagem que muito me interessa, né? Não falar das pessoas que foram escravizadas só a partir da colonização, porque aí é uma coisa eurocêntrica também, né? Você só fala a partir da escravização. Não, essas pessoas tinham vida, elas eram pessoas, não eram animais, não eram burros de carga, eram pessoas que tinham suas próprias vidas independentes e autônomas. Tinham problemas? Tinham, como toda civilização tem, como toda pessoa tem, né? Que nada e ninguém, em lugar nenhum do planeta, nada é perfeito. Onde tem ser humano, já sabe que vai ter problema, né? Mas enfim, voltando para o Dia da Consciência Negra, mas eu quero falar também sobre zumbi, obviamente. Esse livro aqui, maravilhoso. 3 pesquisadores fizeram juntos, tá aqui o nome deles, ó. Tá? É uma enciclopédia negra do Brasil, tá? E de pessoas também que foram trazidas para cá à força, né? E acabaram se tornando a força brasileiros, né? Então, assim, a questão que eu quero falar aqui nesse livro, que é uma enciclopédia... Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Schmarks. Eles 3, saiu pela Companhia das Letras, né? Eles 3 fizeram uma pesquisa com a colaboração de outros pesquisadores, obviamente,
mas o livro leva o nome deles três, né? Mas tá tudo aqui descrito, inclusive os artistas que fizeram gravuras, pinturas, fotos, todos estão com os nomes aqui devidamente colocados, tá? Mas aí, voltando, eu vou falar sobre um pouquinho, né? Sobre Zumbi. Zumbi, 1655-1695, Alagoas. Olha aqui. Página 578, 579. Eu não vou ler tudo, vou fazer um resumo aqui, tá? Porque eu ainda quero falar sobre outras indicações de livros, né? Porque o que eu pensei? Eu vou indicar livros de pessoas que também são de nossa época, né? Para que as pessoas vejam que a produção de intelectuais negros e negras existe, tá? São grandes intelectuais. Então aqui eu vou mostrar algumas pessoas, né? Comecei mostrando esse livro porque é uma enciclopédia de pessoas negras daqui, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar outros. Já mostrei o de Bárbara, né? Que ela é doutora em educação. E agora deixa eu falar um pouquinho sobre ele. O Zumbi dos Palmares. Um dos biógrafos dele é considerado Décio Freitas, tá? Que fez um dos primeiros pesquisadores, assim, que foram atrás de arquivos antigos, textos velhos que estavam em bibliotecas antigas, inclusive lá em Portugal e tal. Fez uma pesquisa bem interessante, recolheu todo esse material, arquivos, e depois fez uma espécie de biografia de que seria quem é esse zumbi, né, dos Palmares, conhecido Zumbi dos Palmares. E aí, baseado muito no Décio Freitas, né, que é considerado um de seus biógrafos, a gente vai fazer uma releitura aqui, também baseada nesses três pesquisadores que eu acabei de falar o nome, que organizou essa enciclopédia negra, tá? Aí, vamos lá. Após uma expedição... Segundo ele, o Décio Freitas, né? Zumbi nasceu em 1655, num dos Mucambos de Palmares. Após uma expedição comandada por Brás da Rocha Cardoso, ainda bem pequeno, caiu prisioneiro e levado para a vila de Porto Calvo. Foi batizado com o nome de Francisco e educado em latim e português, pelo padre português Antônio Melo. Em 1670, com 15 anos, fugiu para Palmares. Aos 19 anos, teria sido eleito maioral e, ao derrotar a expedição de Antônio Giacomo Bezerra, ganhou o posto de cabo de guerra ou cabo-maior. Em 1677, com 22 anos, já era considerado general das armas ou mestre do campo. Para estabelecer essa trajetória, Freitas afirmou ter pesquisado no Arquivo Histórico Ultramarino, na Torre do Tombo, na Biblioteca da Ajuda e do Arquivo da Casa de Cadaval. Não se tem notícia, portanto, sobre o paradeiro exato da documentação encontrada nos acervos portugueses e atribuída à biografia de Zumbi. A despeito dos escritos e das polêmicas travadas em debates com historiadores e os movimentos sociais, Freitas encerrou de uma vez por todas, em definitiva, a tese de que o Zumbi teria se suicidado. Na verdade, sobre a morte de Zumbi, há menos especulações e muitas fontes transcritas, ou seja, ele encontrou várias fontes, tá? Especialmente os documentos de 1694 e 1696. A versão de que Zumbi teria cometido suicídio talvez tenha surgido a partir de um parecer do Conselho Ultramarino de 1694. A tropa comandada por Manuel Godoy chegou a localizar o mocambo onde estaria Zumbi. Situava-se à beira do rio. O cerco foi realizado com a captura de muitos guerreiros e guerreiras, mas Zumbi novamente conseguiu escapar. Com a ajuda de um prisioneiro palmarista, as forças coloniais vasculharam as serras à sua procura. Mais do que destruir Palmares, encarcerar o guerreiro era prioridade para as autoridades da colônia. Claro, né, gente? Com isso, eles iam mostrar, né, seu poderio, né? Poderio militar e dizer, olha só, pegamos Zumbi. Cuidado, fiquem quietos, obedeçam, seus colonizados, né? Esse é o objetivo, né? André Furtado de Mendonça, que viveu entre 1558 a 1610, foi responsável pelo comando da tropa para sua detenção. Sabendo que Zumbi morava num mocambo situado na Serra dos Irmãos, as ações de repressão foram concentradas ali. O líder palmarista
apesar de bem protegido, acabou localizado e executado em 20 de novembro de 1695. Sua morte seria comemorada por fazendeiros e autoridades, mas permaneceria firme na memória da população como símbolo da resistência negra. Por que será, né, que os fazendeiros comemoraram a morte de Zumbi, não é? Ai, por que será, né? Gente, até hoje tem pessoas, né? Pessoas que parecem com os colonizadores, principalmente, sempre querem negar, né, tudo que aconteceu. Isso já é um problema que precisa ser refletido. Por quê? Qual é a necessidade disso, né? De negar um fato histórico, né? Que tem provas e, enfim, o que mais tem é provas. E aí, se você quiser ler um pouco mais sobre o assunto dos quilombos, você pega esse livro aqui, ó, do Abdias Nascimento. O Abdias já faleceu, mas ele é um homem, acho que ele faleceu em 2011, se não estou enganada. E ele é um homem, ele era dramaturgo, artista, poeta, professor universitário, escritor, muitas coisas. E ele escreveu bastante também sobre quilombo, né? E esse livro aqui especificamente tá assim o título, ó, O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, tá? Esse livro aqui, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse processo, é uma ótima indicação, tá? E aí, se você quiser um pouco mais sobre o Pacto da Branquitude, você vai atrás do livro de Cida Bento. Eu só tenho no Kindle, mas dá no mesmo. É até mais barato. Vou mentir, não. Também saiu pela Companhia das Letras. A Cida Bento, ela é uma doutora em psicologia, né? Ela é psicóloga, na verdade. E aí ela vai fazer uma abordagem assim, de que... Eu não vou falar tudo, né? Pra não ficar muito grande. O vídeo já tá 13 minutos. Minha nossa. Mas assim, ela vai fazer uma abordagem assim interessante, dizer que existe uma organização, uma sistematização, não é uma coisa maquiavélica pensada, vamos todos os brancos se unir contra os negros, não é isso, né? A gente está numa outra época, mas existe uma preferência por causa dessa estruturação e dessa organização em que nós vivemos, né? Esse capitalismo aí periférico que nós vivemos, ainda com muitos pensamentos colonizados, não é? Como a gente precisa refletir muito sobre isso ainda, não é? E aí a Cida Bento, né, que é psicóloga, ela vai fazer essa abordagem nesse livro dela, né? Falar sobre a preferência dos brancos verem brancos nos lugares de poder, por exemplo. E que isso às vezes nem é uma coisa premeditada, é uma coisa que vem assim, entre uma pessoa branca e um preto eu vou sempre preferir um branco. Eu não vou pensar se ela é eficiente no trabalho dela, se ela faz as coisas como devem ser feitas. Não, eu vou preferir pela cor. Existe isso, tá? Existe. Pior que existe. Aí eu também quero indicar esse livro aqui da Lélia Gonzalez, tá? Que foi organizado pelo Alex Hartz e Flávia Rios, né? Fala um pouco sobre a biografia dela, quem ela foi, o que ela fez. Ela era uma filósofa e antropóloga, inclusive, ela também já faleceu. Inclusive, ela foi uma das fundadoras do movimento negro aqui no Brasil, tá? Década de 60 e 70, tá? E, para finalizar, eu quero indicar o livro dessa maravilhosa aqui, para fechar com alguém da literatura, né? Porque tá muito sobre a questão psíquica, a questão histórica, antropológica, sociológica, mas eu também quero indicar uma mulher negra que produz, Conceição Evaristo, que produz literatura. Ela é doutora em literatura. E ela produz muitos livros, né? Eu trouxe só esse daqui, mas ela produz outros livros. Já produziu vários livros, né? Sobre literatura, que são contos, né? Que ela vai trazer várias histórias a partir de contos que ela vai apresentando de pessoas negras, né? Com diferenças, dificuldades de classes sociais, oportunidades na vida, né? As dificuldades, como é tudo mais complexo, difícil, enfim, a partir de contos, tá? E aí é isso, eu acho que eu terminei, mas a cereja do bolo é esse livro aqui, que vai ter não só falando sobre Zumbi, né? Mas para as pessoas que não conhecem muito grandes pensadores, intelectuais, artistas, pessoas que produziram conteúdo em todas as áreas que você possa imaginar,
dentro do Brasil, do que a gente chama de Brasil hoje, né? Desse território aqui, vocês vão encontrar várias dessas pessoas, pessoas negras, que produziram muitas coisas, que foram silenciadas e que foram invisibilizadas de propósito, né? Então, por isso que é muito importante o trabalho que esses pesquisadores fizeram com essa enciclopédia negra. Além de lindo o livro, né? Calhamaço. Tem vários verbetes aqui, figuras, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha só. Enfim, gente. Essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar, né? Como indicação de livros e para uma reflexão junto com vocês, tá? Então é isso, um cheiro, até a próxima. Tchau!